Tá aí, pessoal, a Marcela recebendo a sua faixa azul de Jiu-Jitsu. Para quem não sabe quem é a Marcela, não sabe do que eu tô falando, confere aí no primeiro link da descrição o vídeo onde eu fui lá na academia Sonkei, fiz um treino de Jiu-Jitsu com o pessoal, conheci a Marcela e aí teve essa graduação, então tá aí a foto dela e a foto do pessoal que participou aí, que se graduou e todos os faixa pretas, enfim. Confiram aí o vídeo no primeiro link da descrição, é nóis. Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Marcos Maluco, aquele cara que eu já trouxe aqui antes da luta que ele fez no UFC esse final de semana. Trouxe um vídeo dele pedindo aí a torcida, falei bastante dele, porque eu já gravei um sparringzinho com ele, um bate-papo e tal. E aí no fim teve a luta, ele acabou perdendo, né, nesse final de semana, na estreia dele no UFC, ele acabou perdendo por decisão pro Eryk Anders. Eu fiz alguns comentários dessa luta no vídeo de resultados, só que como a maioria aí já sabe, ou todo mundo, sei lá, né, eu chutei a câmera, eu postei, deixa eu arrumar a câmera aqui, peraí, desculpa se eu chutei vocês aí, foi sem querer. Então, eu postei o vídeo de resultados e como vocês viram, o vídeo foi bloqueado por direitos autorais, por conta do UFC, inclusive todos os vídeos de resultados do canal, eu falei rápido, quase que eu me enrolei, né? Todos os vídeos de resultados aqui do canal, eu acabei colocando como privado, então não dá mais pra vocês verem porque eu tive que fazer isso, senão o UFC ia me dar outro strike e eu já tenho dois, se eu tomar mais um, já era o canal, né? Então, como vocês viram aí no meu último vídeo, eu vou tomar muito cuidado com isso, eu vou evitar postar vídeo, vou tomar cuidado com as imagens, esse tipo de coisa. Então eu fiz alguns comentários lá, só que ninguém viu, porque o vídeo foi bloqueado, né? Acho que umas 200 pessoas mais ou menos só que conseguiram ver. Então esse vídeo é pra falar sobre essa luta, e não vai ter imagem da luta, é claro, porque eu acabei de falar o porquê, né? Então vai ser só meus comentários aí sobre essa estreia. Então, vamos lá, eu tava assistindo a luta, claro, né? O primeiro round eu achei que foi muito bem pro Marcos Maluco. A Kyra Gracie deu pro Marcos Maluco esse round, esse primeiro round. Eu também achei que ele venceu, eu reassisti a luta, inclusive, agora há pouco, pra poder gravar, né? Eu acho que foi um round muito difícil de pontuar. Podia ser 10-9 para qualquer um dos lados. A maioria dos juízes, não só que estavam lá no UFC, né, mas olhando no site, no MMA Decisions e tal, a maioria dos árbitros deram pro Eryk Anders, mas eu acho que é compreensível dar pro Marcos Maluco. Inclusive, na minha opinião, eu dei pro Marcos Maluco por conta das duas quedas, tentativa de finalização. Eu acho que na luta em pé também não estava tão mal. Só que o que acontece? Como quem assistiu a luta aí, deve ter reparado que o Marcos Maluco cansou bastante. Já a partir do segundo round ele estava bastante cansado. E isso atrapalhou muito. Enquanto ele tinha gás, que nem no primeiro round, ele conseguiu imprimir o jogo dele, né? Assim, não 100%, né, na minha opinião. Mas ele conseguiu ir bem, ele conseguiu aplicar queda, conseguiu fazer as transições no chão, conseguiu dar vários golpes, até inusitados e plásticos em pé, que se tivesse encaixado teria sido uma bela vitória, e aí todo mundo estaria falando bem, né? Não falando mal, criticando, como tem algumas pessoas aí que estão criticando de forma bem exagerada, na minha opinião. Então no primeiro round, enquanto ele tinha gás, na minha opinião ele foi um pouco superior, mas como eu disse, poderia ser 10-9 pro Anders também, mas foi bem pau a pau, né? Só que o que acontece? O Eryk Anders, na minha opinião, parece que ele é muito maior do que o Marcos Maluco, né? Eu não sei se o Eryk Anders desce mais o peso, eu não tenho certeza, mas parecia que ele era muito maior, né? E ele usou bastante o jogo no começo, principalmente no primeiro round, o jogo de abafar, né? Colocou bastante o Marcos Maluco na grade, fez bastante força. O Eryk Anders é um cara forte, ele estreou nocauteando, né, o Rafael Sapo, então é um cara muito bom. Bastante pedreira pro Marcos Maluco, inclusive, né? Bastante pedreira, na verdade, não pro Marcos Maluco, para qualquer outro lutador, né? Um cara invicto, muito forte, com mão pesada. Enfim, e aí o Marcos Maluco foi bem no primeiro round, só que aí já no segundo já mostrou o cansaço. E no intervalo do segundo pro terceiro, até pro corner ele acabou comentando que estava sentindo gás, ele estava muito cansado e foi visível. Então o segundo e o terceiro round foi dado, claro, pro Eryk Anders. Teve árbitro que deu, teve juiz aí que deu 10-8 no segundo, 10-8 no terceiro, teve alguns que deram só 10-8 em um e 10-9 no outro. Mas enfim, ele perdeu os dois outros rounds, mas é nítido, né, como ele perdeu por conta do cansaço. Tudo bem, isso não é uma desculpa, tá, gente? Eu só tô dizendo que o fator determinante para a derrota, na minha opinião, foi o condicionamento físico, foi o gás que terminou, não foi a técnica. No chão, pra mim, o Marcos Maluco, eu acho que até na luta deu pra perceber isso. Ele tem mais técnica no chão, né? Ele é melhor no chão. Quando ele foi pro chão, em fração de segundos ali, no primeiro round, no caso, ele tentou ir pra finalização, enquanto o Eryk Anders, no segundo e no terceiro round, teve várias oportunidades de finalizar e praticamente nem tentou. Ele tentou só uma kimura ali, com o Marcos Maluco cansado, morrendo de cansaço, e não conseguiu finalizar.
Então, eu acho que a derrota por decisão até que não foi tão ruim assim, né? Porque o cansaço que ele tava no segundo e no terceiro round contra o Eryk Anders, que é um cara que tem muita força e muita pegada, tem bastante punch e tal, eu acho que ele poderia ter acabado sofrendo aí um nocaute. A finalização nem tanto, porque o Eryk Anders nem tentou muito, mas poderia ter acabado a luta antes aí, né? Então o Marcos Maluco absorveu, né? Vamos falar agora das coisas boas que ele mostrou aí, né? Pelo menos na minha opinião. Ele mostrou bastante versatilidade em pé, muitos golpes diferentes, até alguma cambalhota, alguma coisa assim que também não é tão efetivo assim, mas que é legal, né? É útil, porque é uma coisa inesperada, então isso pode trazer algumas oportunidades. Algumas cotoveladas giratórias, tentou umas 3 ou 4, algumas que passaram perto, uma até que, se eu não me engano, acertou. Então mostrou técnica, mostrou versatilidade, mostrou muita movimentação. Às vezes isso pode ter custado gás também, né? No primeiro round ele se movimentou bastante. E categoria peso médio não é categoria peso leve, não é categoria peso pena, peso mosca, né? Quanto mais pesado, mais energia você gasta para se movimentar. Então você não vai ver peso pesado bailando pelo octógono por 3 rounds, porque isso cansa. Quanto mais músculo, quanto mais peso, mais estrutura você tem, mais condicionamento físico requer para você se movimentar, para você golpear. Então o Marcos Maluco, como eu disse, acabou cansando, tomou alguns golpes na linha de cintura, tomou joelhada, e isso também mina o gás. Então ele mostrou, né, que ele consegue absorver bastante os golpes, tem boa movimentação, tem boa técnica em pé, boa técnica no chão, tem boa técnica também para aplicar queda. Eu acho que a queda que ele aplicou no primeiro round, a primeira queda, usou muito gás, né, consumiu muito gás, porque ele derrubou na força, ele tirou do chão para derrubar. Então isso também consumiu gás. Mas, como eu falei no vídeo até de pré-evento, uma estreia no UFC requer muito psicológico, né? Então é realmente complicado, você fica nervoso, né? É uma coisa que atrapalha. Então eu acho que essa primeira derrota na carreira do Marcos Maluco, ainda mais no UFC, serve para estudar melhor os adversários. Eu acho que dá para aprender, né, com a derrota, ainda bem, né? Para isso que serve as derrotas, né? E analisar o que interferiu no gás, né? Se foi o camp, se tem alguma coisa no treinamento que precisa ajustar, ou alguma coisa na dieta, né? Na perda de peso, no processo de perda de peso, se foi alguma coisa diferente que acabou fazendo, ou também pode ter acertado na dieta e ter acertado no camp, e a diferença foi o nível, né? Porque os atletas fora do UFC têm um nível e lá dentro é outro nível, né? Então, às vezes, pode ser que não esperava, né, o gás, enfim. E o Eryk Anders é um cara que requer um condicionamento físico para ser enfrentado, porque é um cara forte, né? Não é um cara que ia ficar ali só na trocação, na média e na longa distância, né? Nesse caso, ia ser mais fácil, então não adianta. O cara que é wrestler e vai querer te grudar na grade e te derrubar, é um cara que vai te cansar, né? O Cain Velasquez é um cara que faz muito isso, o Khabib Nurmagomedov, então a gente vê vários caras, não tô comparando o Eryk Anders com esses caras, né, de qualidade, pelo amor de Deus. Mas eu tô dizendo que esse tipo de estratégia, esse tipo de técnica é o que faz cansar. Então, às vezes, o Khabib Nurmagomedov é um exemplo, ele cansa os atletas a tal ponto que o cara tem mão pesada, mas ele cansa, não vai ter mais, ele tem técnica também, mas não tem gás, então o corpo não obedece quando você não tem condicionamento físico. Então não adianta, você pode ser o melhor lutador do mundo. Se você tá cansado, se você não consegue se movimentar, mexer os braços, mas não consegue fazer nada, você vai perder a luta, né? Então eu acho que o fator determinante foi sim o condicionamento físico, mas eu acho que não fugiu assim tanto. Pra mim não foi uma decepção como muita gente colocou, né? Que falei que tem muita gente criticando na internet, um monte de gente falando um monte de besteira. O pessoal pega meio pesado, né? Então eu acho que uma derrota por decisão para um cara que tá bem, eu acho que faz parte, né? Ainda mais na estreia, eu acho que é normal. O UFC não vê isso, na minha opinião, como um desempenho desastroso nem nada do tipo. Pelo contrário, o Marcos Maluco teve muito fair play, inclusive, pediu ajuda da torcida, empolgou a torcida em alguns momentos, tava tomando um atraso, tomando vários golpes pesados, aguentou, conseguiu até levantar no segundo round, depois de tomar um ground and pound e tal. Então eu acho que foi bem a estreia, foi uma boa estreia. Agora é pegar uma próxima luta e tentar voltar com condicionamento físico em dia para ir dar show. Porque aí sim se complica, né? Se você vai para uma segunda luta e acontece a mesma coisa, né, de cansar a partir já do segundo round,
aí sim eu acho que começa a complicar, porque aí o pessoal vai ficar com aquela visão, pô, o cara não tem gás, né? O cara tá cansando rápido e tal, não sei o quê. Então, acaba complicando. Em alguns casos a gente já viu isso, o Erick Silva cansava bastante rápido, o Massaranduba lá no começo também cansava muito rápido. Inclusive o Massaranduba é um bom exemplo, né? Um cara que no TUF não aguentou levantar para continuar a luta, depois entrou no UFC e o cara tava com gás 100%, né? Ele ficou com gás absurdo. Então, tudo isso é questão de treinamento, de lapidar, de estudar, de ver o que tá errado e corrigir. E isso eu acho que faz parte. Então, assim, é um cara que tava invicto até agora. Tava 9-0. Então, o pessoal que eu falei tava pegando bastante pesado, falando que foi um desempenho desastroso e não sei o que não vai chegar em lugar nenhum e blá blá blá. E, meu, descendo um monte de crítica. Então, vocês sabem que aqui, como eu acabei de fazer, né, eu dou a minha opinião, não é porque eu conheço ou não tem nada a ver, eu não vou defender ninguém, não vou falar que o cara é bom porque eu conheço, ou falar que é ruim porque eu não gosto do cara. Então, aqui eu dou a opinião que eu acho que eu tenho que dar. Já falei isso em vários vídeos, vai ficar até meio chato, ficar repetitivo falar isso, mas só pra deixar claro, porque sempre tem as pessoas que falam, porque é conhecido, por isso tá falando isso. Não, aqui eu dei a minha opinião, né? Então, como eu falei, o condicionamento físico atrapalhou. Em alguns momentos ele começou a baixar a cabeça. Primeiro, ele começou a ficar na grade, muito na grade, desde o primeiro round isso. Então, eu acho que não deveria ter ficado tanto na grade. Inclusive, eu fiquei falando com a televisão enquanto ele estava na grade. Acho que podia ter se movimentado para sair. Apesar de não ter sofrido nenhum risco, né? Ficar na grade não levou algum risco de perder a luta em si, mas atrapalha, né? Ainda mais com um cara que bate pesado. E em alguns momentos acabou dando as costas. Tudo bem que usava a cotovelada giratória quando eu dava as costas, mas eu acho que não é uma boa, né, correr e dar as costas, enfim. Às vezes é necessário, mas eu acho que foi em excesso. E aí, com o cansaço também começou, enquanto sofria a pressão ali, era golpeado, começava a baixar muito a cabeça, então corria muito risco de tomar joelhada, de tomar upper. Mas eu acho que tudo isso é por conta do condicionamento físico, né? Então o condicionamento físico acaba fazendo com que você erre algumas coisas que você não deveria errar, coisas que são mais básicas, digamos. E por fim, condicionamento físico vence luta, né? O Michael Bisping, como eu já falei, é um cara que é um exemplo disso. O cara tem muito condicionamento físico e acaba vencendo caras que às vezes é muito melhor do que ele, porque o cara cansa, então o cara pode ser o melhor lutador do mundo, mas o Michael Bisping é um cara que tem gás ali, tem gás o tempo todo. Então, se você bate nele e não termina com a luta, você vai acabar perdendo por decisão pra ele, principalmente se é a luta de 5 rounds, porque o cara tem condicionamento físico. Então, se ele fica ali constante, golpeando, consegue fazer força pra defender queda, força pra aplicar queda, força pra finalizar. Então, enquanto ele tem ali o ritmo constante, tem volume de jogo, o cara pode ser pior que ele acaba ganhando. Então, o condicionamento físico vence luta, inclusive, é um dos pontos, um dos atributos mais importantes, na minha opinião. E é um atributo que muitos lutadores de wrestling têm como vantagem, né? Parece que quem treina o wrestling tem mais condicionamento físico do que os adversários, né? Enfim, eu acho que é isso. Próxima luta aí, tendo condicionamento físico em dia, eu acho que a parte em pé, a parte no chão, as quedas e tal, eu acho que estão ok, não tem nada de desastroso, como tem muita gente falando aí, eu acho que foi muito bem. Só que a questão do gás realmente não pode acabar em um round, eu acho que isso merece um ponto de atenção aí. Enfim, essa é a minha opinião, fiz as críticas que eu acho que eu devia fazer, críticas construtivas, porque eu também não tô aqui para fazer crítica destrutiva, né? Críticas negativas, então eu acho que isso foi o que veio na minha cabeça. Eu acho que o Eryk Anders era um cara bastante complicado mesmo, mas foi um bom resultado, no final das contas foi uma boa luta. Enfim, deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa performance do maluco. Quem não assistiu a luta, como eu disse, eu não posso colocar nada da luta aqui, mas procura no próprio YouTube, porque no YouTube mesmo tem um monte de luta dos UFCs recentes que o pessoal coloca a luta inteira e não acontece nada com o canal. Então só acontece com o meu, com nocaute, porrada, Cage of Bones, enfim, só acontece com a gente que coloca trecho e pedacinho pequeno, né? Enfim. Mas se vocês procurarem no YouTube aí, no Google, na internet, com certeza vai ter. E quem já assistiu a luta sabe aí, consegue relembrar, né, do que eu comentei e o que aconteceu lá na luta, enfim. Então deixa nos comentários o que vocês acharam da luta, o que vocês acham da minha opinião também, enfim, do que vocês quiserem. Deixa o like também no vídeo, que é bastante importante, e se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito, que isso também é muito importante. Vamos tentar chegar nos 50 mil inscritos aí antes do canal fazer um ano. Faz 24 de dezembro que vai fazer um ano o canal. Então será que a gente consegue bater 50 mil? Eu acho difícil, mas eu acho que se vocês ajudarem fica mais fácil, né? Então bora lá, se inscreve, compartilha o vídeo pra todo mundo. Eu vejo vocês na próxima. Eu espero, se o UFC não inventar de me dar mais um strike. É nóis, valeu, falou!